A FEB, contingente de mais de 25 mil homens que cruzou o Atlântico para lutar durante a Segunda Guerra Mundial no norte da Itália, foi constituída por soldados de várias etnias, credos, culturas e camadas sociais. Entre esses soldados também havia indígenas e seus ascendentes e descendentes, que por sua vez se dividiam em outras várias etnias que compõem a vasta gama de povos originais do Brasil. Para a historiografia e para os ramos que estudam a história militar, não é fácil fazer a diferenciação desses indivíduos em meio aos demais soldados, uma vez que, por conta do processo de colonização do país ao longo dos séculos, os sobrenomes originais que suas famílias carregavam, quando possuíam, foram substituídos por apelidos europeus, principalmente portugueses e espanhóis. Ao longo das décadas pós-guerra, esses indígenas apareceram algumas poucas vezes na bibliografia da FEB, geralmente em uma ou duas linhas, em que ficava demonstrada a surpresa dos soldados não índios ao se depararem com jovens vindos de aldeias de todo o país, pegando em armas sem deixar nada a desejar a quem quer que fosse, homens iguais a eles em todos os aspectos. Agora, por meio de revisão bibliográfica, rememoramos os primeiros trabalhos que citaram os indígenas, tendo como exemplo aqueles que saíram do Mato Grosso do Sul, que na época ainda era Mato Grosso. Eles saíram para compor as fileiras de combatentes contra o nazifascismo. Trazemos ainda algumas das poucas citações sobre os indígenas que são percebidas por outros soldados e mesmo oficiais na campanha da Itália, registrados em crônicas e diários de campanha. Não é um trabalho definitivo, no sentido de ser palavra final sobre a temática, uma vez que deixa aberta a possibilidade de novas pesquisas, tanto empíricas de campo quanto de revisão documental nos acervos militares das unidades onde os pracinhas da FEB serviram, para que mais indivíduos indígenas sejam identificados, e assim seja feita justiça à memória dos primeiros brasileiros, os brasileiros originais que moravam no país desde antes da chegada dos europeus e africanos. De início, não há como dizer que os soldados indígenas da FEB tiveram diferenciação quando foram chamados para as fileiras do exército. Eles não constituíam uma unidade diferenciada, como por exemplo os decodificadores navarros do exército americano. Eram soldados como os demais, conviviam da mesma maneira e tinham as mesmas angústias e aflições, como quaisquer outros seres humanos, espalhados em meio aos batalhões. O que diferenciava dos demais era a sua etnia e cultura, que precisou ser padronizada dos demais, quando ingressaram nos quartéis. Essa convivência dos quartéis não lhes impedia de subir na carreira militar, como bem mostra o caso de Venceslau Ribeiro, que ainda jovem, tendo entrado como soldado, chegou a segundo sargento na FEB. Essa e muitas outras histórias você vai conhecer durante a nossa palestra. Grande abraço.